Queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a graça, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos à 5ª Conferência Estadual da APEC e desejamos a todos vocês que esses 2 dias de estudos sejam proveitosos e bastante edificantes para você, para todos nós, pois estaremos aprendendo e refletindo detidamente acerca da Reforma Protestante, que neste ano, como todos sabemos, celebra seu 500º aniversário. 500 anos de muita história, de fé, e tema da nossa conferência, 500 anos da Reforma Protestante, sendo 500 anos de justificação somente pela fé. Desde já nós registramos aqui os nossos mais sinceros agradecimentos à Igreja Batista Memorial pela acolhida de mais um evento da APEC. Louvamos a Deus pela vida do pastor Marcos Lopes, dos obreiros e dos irmãos desta abençoada igreja. A Aliança Pro-Evangelização das Crianças, a APEC, ela é um ministério cristão internacional dedicado à tarefa de levar a mensagem de paz, fé e esperança para meninos e meninas. A APEC ela existe, portanto, para cooperar com as igrejas na evangelização e no discipulado das crianças, atuando basicamente em 3 áreas: realização de múltiplos ministérios com crianças, treinamento e capacitação de obreiros voluntários e produção e distribuição de literatura especializada. Essa obra missionária ela foi fundada pelo reverendo Jesse Irving Overholt, que na década de 20, ainda do século passado, começou a ensinar lições bíblicas para crianças com o objetivo de conduzi-las ao caminho da salvação. No ano de 1937, a APEC foi oficialmente constituída em Chicago, Illinois, transformando-se num ministério mundial que hoje alcança a 192 países, sendo o Brasil o primeiro a recebê-la ainda no ano de 1941, portanto, completou aqui no Brasil a APEC 75 anos de atividade no ano passado, em 2016. Sua sede internacional está localizada na cidade de Warrenton, no Missouri, Estados Unidos. Implantada no Acre no ano de 2013, a APEC ela desenvolve diversas atividades em parceria com as igrejas locais, a saber, Clube de Boas Novas e de 5 dias, encontro, piquenique, retiro de crianças, programa da Turma da Bíblia, escola bíblica de férias, visitas e evangelização em creches, escolas, orfanatos e hospitais, distribuição de literatura infantil, capacitação de obreiros e voluntários para o Ministério Infantil e a realização de simpósios e conferências como esta que hoje damos início, tudo isso com o objetivo de difundir o ministério da palavra orientado às crianças. Entre os recentes avanços da APEC no Acre, nós destacamos a eleição do seu conselho representativo, instituído ainda no ano de 2015, em outubro daquele ano, a sua declaração de utilidade pública no município de Rio Branco, mediante a lei municipal número 2200 de 2016, a sua declaração de utilidade pública no âmbito estadual, mediante a lei estadual número 3257 deste ano, e por fim, a doação do terreno para a construção da sua sede própria. Tudo isso, irmãos, cada atividade, cada evento, cada conquista é um passo de fé e de milagre, demonstrando assim que Deus tem aprovado esta causa. Tratando-se de um ministério de fé, a APEC depende de Deus para suprir todas as suas necessidades, inclusive as financeiras, mediante a oração e contribuição de igrejas e individuais. Nós temos testemunhado o cuidado e a aprovação divinos a esta abençoada instituição. Por tudo isso, nós louvamos a Deus pela existência da APEC e pelas pessoas que acreditam, intercedem e cooperam com este ministério que no Acre
é muito bem conduzido pelo abnegado casal de missionários, pastor Josimar Lima e sua esposa Eloilma, juntamente com seus pequeninos missionários Eloá e Eliseu. Que Deus continue abençoando esta família de missionários. E eu quero neste momento convidar pastor Antoildson Pinheiro, que estará conduzindo os trabalhos desta noite. Pastor Antoildson, que também integra o conselho representativo da APEC em nosso estado. Com ele, portanto, a palavra nesta ocasião. A todos novamente boa noite. Gostaria que todos pudessem ficar sobre os pés e fizéssemos uma oração em favor da APEC, em favor desse trabalho, desse congresso. Convido o pastor Josimar, diretor estadual da APEC, para nos elevar a Deus nessa palavra de oração. Querido Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor por estarmos aqui hoje à noite para celebrarmos o Teu nome, glorificarmos e bendizermos, ó Deus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede. Estamos celebrando a 5ª Conferência Estadual da Aliança Pro Evangelização das Crianças aqui no estado do Acre. Obrigado, Senhor, pelo pregador que o Senhor nos trouxe até aqui de São Paulo. Que o Senhor esteja usando poderosamente nessa noite para abençoar nossas vidas e que possamos, ó Deus, sair daqui motivado e desafiado através da Tua Santa Palavra. Obrigado pela igreja que nos recebe e que o Senhor continue abençoando o ministério do Teu servo, pastor Marcos, bem como também do Teu servo, pastor Ernesto, que eles possam conduzir bem o rebanho que o Senhor colocar de suas mãos. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar. Aproveitando, eu quero também já agradecer a presença de todos os pastores, irmãos de diversas denominações que estão conosco aqui nessa noite. Para nós é uma alegria tê-lo conosco aqui, né? Temos o pastor Evilazo, lá de Sena Madureira, aqui conosco hoje à noite. Pastor dessa igreja, pastor Marcos Lopes, pastor Ernesto, pastor Naldo, que está batendo aqui as fotos, obrigado. Eu acho que são esses os pastores que até o momento chegaram, né? Então sejam todos bem-vindos. O pastor Arquilau, cadê o Arquilau? Tá aqui o Arquilau, né? Obrigado, pastor. Pastor Arquilau é da Assembleia de Deus, seja bem-vindo, pastor. Então passo a palavra ao pastor Antônio. Depois de ouvirmos sobre a APEC, lembrando os irmãos que eu trabalho com as crianças, mas todo o envolvimento são com os adultos, com os irmãos e as irmãs, que têm durante o ano aprendido através dos cursos que a APEC ministra e tem sido um deles aqui nesta igreja. Acho que já aconteceu o encerramento, pastor? Já vai acontecer. Amanhã, formatura aqui, né? Muito bom a participação dos irmãos. E ano que vem temos uma nova turma e os irmãos já podem estar se preparando, pois a APEC treina professores para cuidar da evangelização das crianças e também da manutenção espiritual delas através do discipulado. Nesse momento, irmãos, vamos novamente louvar ao Senhor, mas com cânticos. E peço que os irmãos fiquem sobre os pés novamente. Os cantores sabem muito bem que em pé dizem que é melhor, né? Então, vamos louvar ao Senhor. Castelo Forte, Deus enviou e ao único. É o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis,
braço teu socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, mas nossos Deus não assustar, nem somos derrotados. O grande acusador, os servos do Senhor, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dá-nos a seu reino. Glória a Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado pra nos salvar e perdoar, na cruz morrer por meus pecados,
chegar a hora em que a morte enfrentarei sem hesitar. Terei vitória, terei na glória o meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Glória a Deus. Cante conosco. Ao único que é digno de receber a força e o poder, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Vamos fazer um lindo coral, cante conosco bem forte.
Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Quero ver você. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. Ele é digno de receber toda honra, todo louvor, toda glória. Eu digo aos irmãos, conheço a APEC já há algum tempo e não conheço uma APEC tão atuante, tão envolvente e tentando o máximo possível despertar as igrejas para a evangelização das crianças, que deve ser uma atenção muito especial, uma vez que as crianças elas estão prontas para receber o Evangelho e para serem educadas no conhecimento da graça do Senhor Jesus Cristo e poder viver e crescer servindo ao Senhor. E nós louvamos a Deus pelo casal de missionários, por todos os irmãos que fazem parte do diretório e que, com o apoio das igrejas, continuemos a servir ao Senhor com muito vigor e com muita dedicação. Conheçamos, nesse momento, o trabalho da Sociedade Bíblica no Brasil, no mundo e especialmente no Acre, com o pastor. Meus queridos, para a definição da programação desta conferência, achamos por bem inserir um momento especial para divulgar também o trabalho da Sociedade Bíblica do Brasil. Não tomarei tanto tempo aqui fazendo relato do objetivo, missão, alcance, enfim, os projetos sociais, inclusive, desenvolvidos pela Sociedade Bíblica, especificamente Sociedade Bíblica do Brasil, mas fica aqui a dica de você visitar a página dessa instituição, SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, sbb.org.br. Então anote, visite assim que puder o site e achamos por bem trazer, compartilhar com a igreja um vídeo que conta a história do surgimento da Sociedade Bíblica Internacional a partir do desejo de uma garotinha de ter uma Bíblia. E achamos que essa história tem tudo a ver também com a missão da APEC, que é levar a palavra de Deus e também formar obreiros para lidar com o ministério entre as crianças. Então, nesse momento a gente vai compartilhar este vídeo. É um vídeo curto, pouco mais de 6 minutos e alguns segundos. E amanhã nós teremos aqui a apresentação da Bíblia manuscrita do estado do Acre, que foi um projeto desenvolvido em nosso estado entre os anos de 2010 e 2014. Conseguimos nesse período pessoas de todo o estado escrever pelo menos um versículo da Bíblia Sagrada. Então amanhã nós apresentaremos uma edição especial aqui. Quem tiver curiosidade de ver esta Bíblia, e poderemos dar detalhes sobre este projeto. Então vamos ao vídeo que traz a história de Mary Jones.
Esta é a história de Mary Jones, uma menina que vivia com os pais numa casa simples no país de Gales. Assim como eles, ela também não sabia ler. Todos os domingos, Mary ia à igreja, cantava os hinos, mas tinha muita dificuldade para entender as palavras do sermão. Mesmo assim, Mary Jones sentia um carinho especial pelo livro que o pastor carregava, a Bíblia Sagrada. Quando Mary completou 10 anos, foi matriculada na escola que chegou ao vilarejo. Em pouco tempo, tornou-se uma boa aluna e foi chamada para ler em voz alta uma passagem da Bíblia Sagrada para seus colegas de classe. Certo dia, a senhora Evans, que sabia do amor de Mary pelo livro sagrado, convidou-a para ir à sua casa para conhecer de perto a Bíblia da família. Com todo cuidado, Mary virou lentamente algumas páginas e logo mergulhou em suas histórias. Foi então que percebeu como seria bom se tivesse a sua própria Bíblia. Mas naquele tempo era muito difícil conseguir uma Bíblia, pois era um livro muito caro e raro de ser encontrado. Mas Mary estava decidida. Começou a trabalhar duro e guardar cada centavo que ganhava. Após 6 anos de dedicação, finalmente conseguiu juntar o suficiente para comprar um exemplar do livro sagrado. Porém, ainda havia mais um obstáculo para conquistar o seu desejo. Mary teria de percorrer longos 40 quilômetros até a cidade de Bala, único lugar onde era possível comprar Bíblias. Em busca de seu sonho, Mary, agora com 16 anos, seguiu viagem com a bênção dos pais e de Deus. A pé e descalça, atravessou vales, ribeirões. Cansada, chegou a duvidar se alcançaria o seu objetivo. Anoiteceu e as luzes ao longe fizeram o coração de Mary disparar. Era a cidade de Bala. Ali percorreu casa por casa à procura do pastor Thomas Charles, o homem que poderia ter a Bíblia que ela tanto desejava. Na casa do pastor, contou toda a sua história. Ele ouviu cada palavra, mas ao final lamentou: a única Bíblia em galês já está reservada para outra pessoa. Neste momento, a esperança deu lugar à decepção e ao sofrimento. E ela perguntou: então vou voltar para casa de mãos vazias, sem a minha Bíblia? Mary chorou, desconsolada. Sensibilizado com a história de Mary Jones, o pastor lembrou que outro comprador também falava outros idiomas e decidiu: você merece ter a sua Bíblia. Aqui está. As lágrimas de Mary deram lugar a um imenso sorriso de satisfação e alegria. Ela abraçou sua Bíblia e agradeceu emocionada: obrigada, muito obrigada, pastor. Assim, ela começou sua viagem de volta, cheia de felicidade e abraçada à sua Bíblia. Quando chegou em casa, foi recebida de braços abertos pelos pais. Naquela noite, a família Jones se reuniu e, pela primeira vez, Mary abriu a Bíblia em sua casa e leu o Salmo 150. Aleluia! Louvem a Deus no seu templo. Louvem o Senhor pelas coisas maravilhosas que tem feito. Todos os seres vivos, louvem o Senhor. Aleluia! A família Jones agradeceu a Deus pelo maravilhoso tesouro, uma Bíblia na sua própria língua. Foi assim que Mary Jones se tornou parte de uma grande história. Depois desse dia, o pastor Thomas Charles reuniu outros líderes de igreja para que se dedicassem a fornecer mais Bíblias ao país de Gales. E a ideia deu tão certo que foi criada uma sociedade bíblica para fornecer Bíblias ao mundo inteiro. Assim,
Assim nasceu, em 1804, a primeira sociedade bíblica. Em todo o mundo foram criadas sociedades bíblicas. E em 1948 foi fundada a Sociedade Bíblica do Brasil, que hoje é uma das que mais distribui o livro sagrado. Junto com outras mais de 140 sociedades bíblicas espalhadas pelo mundo, vem realizando o sonho de muitas Mary Jones, de diversas partes do planeta. Havia fome na vida, na alma de Mary Jones. E um dia a Bíblia diz que haverá fome também, e não só fome, mas também sede. Não de água para beber e nem de comida, de pão para comer, mas da palavra de Deus. E a Bíblia diz que irão de norte a sul, de leste a oeste, em busca, mas não vão encontrá-la. E graças a Deus que naquela época Mary Jones pôde encontrar um exemplar da Bíblia, apesar de toda a dificuldade, mas ela investiu tempo e recursos financeiros para poder ir, e recursos físicos também, para poder ir ao encontro do seu exemplar da Bíblia Sagrada. Quantos de nós tem uma Bíblia em casa, né? E quantos de nós tem lido essa Bíblia? É o que nós vamos fazer agora, né? Convido que todos fiquem sobre os pés. Pastor Alain, se encontra? Pastor Alain? Deixa eu ver se eu consigo ver o pastor Alain. Não consigo ver o pastor Alain. Pastor Marcos, o senhor se incomoda de vir aqui à frente e fazer a leitura, né? Fazendo menção a Mary Jones, né? Então seria Marcos Jones, né? É em Romanos capítulo 5, os primeiros 11 versículos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós éramos ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Vamos orar. Nosso Deus, nós louvamos ao Senhor pela palavra que está aqui diante de nós, que foi inspirada pelo Teu Espírito Santo, e que através de muitas pessoas, e do incentivo, e do exemplo, e do sangue, da garra, da luta de muitas pessoas, como Mary Jones, como os irmãos do tempo da Reforma, os irmãos colportores de Bíblias, os vendedores, os missionários, os donos de livraria, os que têm visão de distribuir Bíblia, por meio de tantas pessoas, chegou até nós. Nós te agradecemos e pedimos que ela se faça, que ela se apresente diante de nós aquilo que ela diz ser, cortante,
que nos manifesta diante do Senhor, que nos manifesta na tua presença. Pedimos que faça isso, que derrame os princípios da tua palavra no meio de nós, copiosamente. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Vou convidar o pastor Evilásio Apolinário, que nos fará a apresentação do pregador, que é o ilustre pastor Leandro Tarrataca. Não é japonês não, né? Brasileiríssimo. Um erudito, muito bem escolhido o nome para trazer-nos a palavra de Deus. Apesar dele fazer a apresentação, vou dizer aos irmãos que é uma honra recebê-lo, por tudo que o senhor tem feito pelo reino de Deus, pela sua erudição que Deus deu, para escrever tantos livros e gravar tantas mensagens, e abençoar tantas vidas, salvar vidas e edificar a igreja do Senhor. Muito obrigado, pastor Leandro. Mas ele vai fazer a apresentação do senhor. Boa noite. É um prazer estar aqui com os irmãos e poder participar da 5ª conferência da APEC. Eu tenho um privilégio de fazer parte também do conselho da APEC, juntamente com os irmãos. Ao pastor Leandro Tarrataca, eu já o conheço cerca mais ou menos de uns 15 anos, né? Assim que o Verdade Bíblica chegou ao Brasil, né? Através das ondas do rádio da HCJB. Então quem ouviu a HCJB aí há uns 15 anos atrás, já ouviu Verdade Bíblica. Eu fazia viagem missionária nos rios e eu usava um rádiozinho pequeno, portátil. Esse rádio era pré-sintonizado da HCJB. Ele vinha com uma placa solar, então você carregava ele no sol. E eu fazia as minhas viagens nos rios e eu ouvia a HCJB toda noite. Em uma noite eu vi que tinha um pastor diferente. Aquele pastor não era dali, né? Eu comecei a ouvir as mensagens dele, né? E me interessou muito pela maneira como Deus falava através dele. E depois a gente entrou em contato e nós começamos a nos aproximar e já trouxemos ele ao Acre, né? Essa é a 3ª vez que ele vem ao Acre. Então eu quero convidá-lo aqui, o pastor Leandro Tarrataca, meu amigo, né? Diante de tantos títulos, né, que o pastor Josimar postou a respeito dele, isso na verdade não mudou nada da pessoa que ele é. Então ele vai falar mais um pouco a respeito dele, sua esposa que o acompanha, e é um prazer recebê-lo aqui. Ele vai para Sena Madureira. Quem quiser acompanhar está convidado. Ele tem conferência em Sena Madureira também. Pastor? Boa noite, meus queridos. Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos. Amém? Que alegria imensa estar com vocês aqui. Eu quero agradecer ao pastor Evilásio que mediou juntamente com o pastor Josimar essa oportunidade tão honrosa de participar dessa conferência, de ter a oportunidade de conhecer novos amigos e rever amigos de outras visitas. Eu gosto de vir para o Acre. O melhor do Acre é o povo acreano. É um povo muito simpático. E eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês e pela acolhida sempre muito calorosa que nós temos aqui. E dessa vez eu tenho a alegria de ter me acompanhando a melhor parte de mim. É a minha esposa, pastor. Ela veio, está de olho em mim, falou: essa gravata está torta, arruma isso daí. Que é a Julie, que está ali atrás. Aliás, ela já trouxe um cafezinho para mim, porque você sabe que lá no nosso horário de São Paulo, nós temos um horário errado lá, né? Essa hora que eu já estou dormindo. Então, se você der uma cochilada aí também, eu vou te perdoar. Fica tudo certo. Mas nós estamos muito felizes de estarmos aqui. Nós somos abençoados lá na nossa casa. Temos 3 filhos, 4 netos. Aliás, 3 netos e uma netinha. E Deus tem sido bondoso e confiado a nós um ministério para compartilharmos a palavra de Deus. No ano de 2013, eu assumi a presidência do Ministério ABECAR, também em Mogi das Cruzes, que é a Associação Brasileira de Ensino, Cultura, Assistência e Religião, que
e consiste numa pluralidade de atividades ministeriais, dentre as quais a Faculdade de Teologia. Mas não quero entediar você com tudo isso. Se você quiser dar uma espiadinha depois, eu estou à sua disposição nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Meu filho disse assim: pai, você está por fora, o negócio agora é Snapchat. Eu falei: eu não sei nem o que é isso, meu filho. Eu falei: mas tem que descobrir. Mas você entrar lá, nós podemos, vai ser uma alegria continuar a nossa prosa. Você pode também visitar o nosso site, que é o site leandrotarrataca.com, leandrotarrataca.com. Nós usávamos um site antes chamado Verdade Bíblica, mas nós tivemos uma dificuldade com uma outra instituição que ensinava algo que não era verdade bíblica e usava esse nome. Então falamos: qual que é o nome que não vai ter um plágio aí? E então falamos: acho que Leandro Tarrataca, não vão arrumar outro com um nome engraçado igual a esse. Eu queria convidar você a pensar comigo nessa história. Muito obrigado, Deus te abençoe. Eu não sei se é uma lenda urbana ou se é um fato, mas tem sido atribuído a John Wesley um sonho. Dizem que um dia ele sonhou que estava nas portas do inferno. E ali, às portas do inferno, ele pergunta: há algum presbiteriano aí? E vozes e gritos diziam: sim, muitos. Então ele pergunta: há alguém aí que faça parte da igreja anglicana? E as vozes desesperadas gritavam: sim, muitos. E ele continua: algum batista aí? Sim, muitos. E finalmente diz essa história que John Wesley pergunta: algum wesleyano? Milhares. Ele, desapontado, se vê transportado em sonho aos portões celestiais, ao céu. E decide repetir as mesmas perguntas. Há algum presbiteriano aí? Não. Algum anglicano? Não. Algum wesleyano? Não. Algum batista? Não. Então Wesley pergunta: quem está no céu então? E a resposta foi: os únicos que pela fé receberam Jesus como único e suficiente Salvador. É claro que Wesley não sonhou com a denominação que faço parte, nem a sua que talvez esteja aqui, porque não existia na época. Por volta do ano 56, perto da terceira viagem missionária, no final dela, o apóstolo Paulo escreve aquilo que passou a ser considerado a peça máxima teológica da nossa fé cristã, ou soterológica, para ser mais preciso. É um verdadeiro compêndio de doutrina de salvação. Eu assistia recentemente um debate na televisão em que vários estudiosos, materialistas históricos, homens que dizem que não acreditam em Deus, alguns de uma radicalidade tão imbecilizada que chegam a dizer que não acreditam sequer na historicidade de Jesus. Esse homem foi interpelado com uma pergunta óbvia: mas veja, se Jesus não existiu, o que você diz de Paulo? O homem respondeu: não, Paulo existiu. E eu penso que Paulo mereceria um prêmio Nobel de comunicação. Muita incoerência lá fora. Mas esse Paulo, que até mesmo as mentes secularizadas e materialistas, escreveu essa peça, que é o clímax, é o ápice das proposições soterológicas, isso é, da doutrina de salvação para a humanidade. A carta aos Romanos. É uma carta com 16 capítulos, uma carta linda. Qual o propósito dessa carta? Uma das razões porque o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, registrou com a sua pena apostólica essa carta, era para unir
uma igreja que estava dividida. Veja você, não era uma igreja que se odiava, mas era uma igreja que não estava unida. Era uma igreja dividida entre judeus e gentios, entre judeus e não judeus, com costumes diferentes. Os judeus com seus dias especiais, festivos, com suas dietas alimentares, e do outro lado os gentios que valia tudo, que colocasse na mesa eles comiam. Como diz um amigo meu chinês, se mexe, pode comer. O problema é que o apóstolo Paulo sabia, e nós vemos no capítulo 15, em que ele vai levar uma oferta especial aos crentes que estavam lutando em Jerusalém, que uma igreja dividida, assim como disse Jesus a respeito de um reino dividido, ela não pode ser bem sucedida. Ele precisava unir estes irmãos, a fim de que esses irmãos pudessem enviá-lo como missionário à Espanha. No entanto, para fazer isso, o apóstolo Paulo precisa apresentar um argumento que nos une a todos, sem exceção. Os moralistas, os imorais, os religiosos, os pagãos. E o que é que une toda a humanidade? Brancos, negros, ricos, pobres, corintianos e até são paulinos. O pecado. E Paulo demonstra de maneira magistral que todos nós somos nivelados pelo mesmo problema: o pecado. Mas é nessa carta, meus queridos, e louvado seja Deus, porque a história não termina aí. É nessa carta que o apóstolo Paulo nos apresenta essa preciosidade de que também somos nivelados pela maravilhosa graça de Deus manifestada por meio do seu Filho Jesus. Méritos estes que recebemos pela fé, e pela fé somente. A palavra de Deus diz assim na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 17. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Note que quando o apóstolo Paulo ele fala de justiça nessa passagem, ele não fala de uma justiça passiva, ou seja, que simplesmente descreveria o fato de que o nosso Deus é um Deus justo. Mas Paulo descreve nessa passagem que a justiça de Deus é uma justiça ativa. E é uma justiça que se manifesta pelo fato de que Deus vai ao encontro de pecadores e pelos méritos do seu Filho os justifica, os declara justos. Para termos uma ideia do poder dessa mensagem, particularmente do poder espiritual contido nessa carta, agora que comemoramos 500 anos da Reforma, precisamos voltar um pouco na história. Precisamos entender como essa mensagem impactou pessoas ao longo da história. Mas fique tranquilo, como eu durmo cedo e já é tarde lá em São Paulo, eu não vou falar muito. No ano de 386, um homem imoral, rebelde, professor de literatura e retórica, filho de uma mulher cristã. Mães, quantas mães nós temos aqui hoje? Deixa eu ver. Não desista de orar pelos seus filhos. Mônica era o nome dela. Ela orava continuamente pelo seu filho. E conta a história que num determinado dia, esse homem, arrasado com seus próprios pecados, carregado de culpa e de remorso, se sentou num jardim. Era o jardim de um amigo. E ali, enquanto chorava suas mágoas e as suas misérias, a essa altura, nos dizem os biógrafos, ele estava morando com uma prostituta.
Essa era a miséria desse acadêmico, desse professor de literatura, desse professor de oratória. Um homem, uma mente brilhante, mas um coração tão depravado. Ali, enquanto ele chora as suas mágoas e as suas misérias, ele ouve crianças brincando. Veja como Deus recebe os pequeninos. As crianças brincavam, como brincam brincadeiras de rodas nas ruas. Eles diriam tole lege em latim, que quer dizer toma e lê. Ele então se levantou e entendeu que estava recebendo uma mensagem ali e viu num determinado lugar um livro que seu amigo vinha lendo. Era a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, a partir do versículo 13, que diz assim, vou aguardar vocês abrirem. Lá na minha cidade, você dá a referência muito rápido e vai indo. Dá uma pausa. Minha filha até diz, papai, você anuncia a referência e espera a gente achar. Depois continua a leitura. Então, se você encontrou Romanos 13, 13, por favor, diga amém. A palavra de Deus diz assim: temo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. E o que acontece? Esse homem, então, devasso, imoral, cafajeste, pela fé transformado, recebe a graça salvadora. E mais tarde, esse que veio a se tornar Agostinho de Hipona, bispo da igreja, supervisor, cuja obra teológica, uma das mentes tão brilhantes, cuja obra teológica influenciou 1500 anos da igreja ocidental. Ele escreve assim na sua autobiografia. Preste atenção. Depois de ter lido isso, não desejei, nem precisei continuar a leitura em um momento, nas últimas palavras dessa sentença. Veja que coisa linda. Foi como se uma luz de alívio de toda a minha ansiedade inundasse meu coração. Todas as trevas de dúvidas se desfizeram. Salvo pela fé, toma e lê. Ouvimos um testemunho tão lindo desse vídeo, falando do valor da Escritura. Toma e lê, e o Cristo pode transformar as nossas vidas. Mas é claro que há um teólogo alemão, monge, professor, que vivia o seu dilema. Nós sabemos que ele era um jovem muito inteligente, formado em filosofia. Naquele momento da história, começava a surgir uma forma incipiente de classe média. E por essa razão, os pais desse jovem desejavam que ele se formasse em direito. Mas um dia, no ano de 1505, quando ele estava indo fazer uma visita, prestar uma visita aos pais, ele se depara com uma grande tempestade. Os raios cortavam os céus em todas as direções, e dizem alguns biógrafos que um amigo dele tinha morrido atingido por um raio. Desesperado e com medo de tudo aquilo, veja a ironia das coisas, ele clama por uma santa, Santana. E diz que se Santana o protegesse daquela tempestade, ele dedicaria sua vida como um monge. Se jogou na lama fazendo esse pedido no meio da chuva, sobreviveu. E aí a gente já vê que era um homem determinado, porque ele cumpriu o seu voto, vendeu todos os seus livros de direito. Eu imagino a alegria do pai dele quando soube. Vendeu tudo aquilo e foi para um mosteiro agostiniano. Mas lá, o seu temor, o seu medo, literalmente o seu medo de um dia encontrar com Deus, era como uma assombração que o caçava dia e noite. A
culpa na sua vida, uma sensação de culpa, de que nunca ele fazia o suficiente para Deus. A história nos diz que no inverno ele dormia no chão frio. A história nos diz que ele praticava autoflagelação. Passava noites em claro, não comia, não bebia, mas tudo isso apenas aumentava a sua dor, a sua angústia, a sua culpa. Então, ao conversar com seus superiores e contando isso, parece-nos que interpretaram que ele estava meio desequilibrado. E sabe o que acontece quando o teólogo fica meio desequilibrado? Vai virar professor de teologia. Eu sei porque eu sou professor de teologia. Mandaram ele para ser professor de teologia em Wittenberg. Em Wittenberg, ele passa a contar uma série de palestras como um homem pode agradar a Deus. Ele não encontra, porque era como se a régua de Deus fosse uma régua de 0 a infinito. Por mais que se faça o bem, o padrão de qualidade não encaixa. É impossível agradar esse Deus que é santo, que é justo, que é puro, que é perfeito. As nossas boas obras são como trapos de imundícia. E aí que ele faz as suas leituras da carta de Paulo aos Romanos. E um versículo lhe salta aos olhos pela iluminação do Espírito de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 17. A justiça de Deus, note isso. A justiça de Deus, não é a misericórdia. A justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Ele ficou perturbado com esse pensamento. Como assim a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé? Para ele a justiça de Deus é sempre punitiva. Para ele a justiça de Deus era essa coisa passiva que quando Deus se encontrava um pecador, ele torrava ele. Mas agora ele descobre que a justiça de Deus se manifesta de fé em fé. E que o justo Deus pode salvar um pecador pelos méritos de Jesus, de fé em fé. Aqui o que ele escreveu. Palavras de Lutero. Esse é o nome do jovem teólogo, Martinho Lutero. Eu desejei muito compreender a carta de Paulo aos Romanos, e nada estava no caminho, mas aquela expressão, a justiça de Deus. Porque eu entendi que significa justiça por meio da qual Deus é justo e age de maneira direta ao punir os injustos. Noite e dia eu pensei, até compreendi a verdade de que a justiça de Deus é essa justiça pela qual a graça e a pura misericórdia, Ele nos justifica pela fé. Então eu me senti renascido, entrando pelas portas abertas do paraíso. Toda a escritura tomou um novo significado. E enquanto antes, ouça bem isso, enquanto antes a justiça de Deus me encheu de ódio, agora me tornou inexprimivelmente doce em maior amor. Esta é a mensagem de Paulo. Ela se tornou uma porta de entrada no céu. Aleluia! Martinho Lutero descobre essa pérola da justificação pela fé, que nós temos a alegria de comemorar 500 anos, desde que ele pregou as suas 95 teses nas portas do Castelo Igreja de Wittenberg. Mas há mais uma história, se me permitem mais um, porque há um ponto importante aqui que nós precisamos entender. 386, 1505, 1517, agora mais um. O ano é 1738. É um clérigo da igreja anglicana. Esse homem, imagine um homem disciplinado, que faz parte de um grupo chamado Clube Santo. Um homem tão dedicado que vai ser missionário na Nova América. Esse homem, quando está num navio, e o navio é perturbado por uma tempestade, começa a ficar com medo da morte. E dentro desse navio tinham alguns moravianos que chegavam a se vender como missionários. Abordam aquele homem e perguntam:
Escuta, o Espírito de Deus testifica com o teu espírito de que és filho de Deus? E essa pergunta ficou martelando na cabeça desse homem chamado John Wesley. Um dia então, de volta à Inglaterra, John Wesley, no ano de 1738, no dia 24 de maio, vai visitar uma reunião de oração e de estudo bíblico em Aldersgate, em Londres. E ali eles estão lendo o prefácio de Lutero à carta de Paulo aos Romanos. E ao ouvir aquela mensagem de justificação pela fé, aqui o que diz John Wesley: cerca de 1/4 antes das 9, enquanto o leitor estava descrevendo a mudança em que Deus faz no coração através da fé em Cristo, senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que eu confiava em Cristo, somente em Cristo para a salvação, e foi-me dada a certeza de que Ele havia levado os meus pecados, sim, os meus pecados, e me salvou da lei, do pecado e da morte. E John Wesley passou a ser conhecido como o Cavaleiro de Deus. Pregou mais de 40.000 sermões, e biógrafos atribuem a ele, ao seu movimento, o que preservou a Inglaterra do que poderia ter sido uma das mais sangrentas guerras civis da história. Toma e lê essa obra de justificação pela fé. Mas qual é o argumento de Paulo? Paulo inicia o seu livro com 2 versículos que eu creio funcionam como um megafone, chamando a atenção de todos para a mensagem central deste livro. Mas antes de prosseguir, eu tenho que fazer uma pergunta. Você me dá mais 5 minutos? Levanta a mão para ver. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Eu acho que dá tempo, pastor. Está tudo tranquilo. Esses 2 versículos é o versículo 16 e o versículo 17 da carta. Romanos capítulo 1, versículo 16, versículo 17. Por favor, se você puder abrir a sua Bíblia, ou se você tem um celular, um tablet, você pode ligar a sua Bíblia. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Se você encontrou, diga amém. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Note, Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Você se envergonha do Evangelho? Dizem que algumas vezes nós cristãos somos como alguém que tem uma namorada, a gente gosta muito, mas a gente acha feia e tem vergonha de apresentar. O Evangelho não deve ser assim. Eu sei, às vezes nós temos vergonha dos evangélicos, mas jamais devemos ter vergonha do Evangelho. Paulo foi preso em Filipos por causa do Evangelho. Ele foi fustigado com varas, foi preso, acorrentado, colocado no interior da prisão. Ele foi perseguido em Tessalônica, ele teve que fugir de Bereia, foi zombado em Atenas, humilhado em Corinto por judeus e por gentios que entendiam que a sua mensagem era uma tolice e uma loucura. Mas aqui nessa carta aos Romanos ele diz: apesar da prisão, apesar dos açoites, apesar de ser fustigado com varas, apesar de ser feito prisioneiro, eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É pela fé. E o Evangelho é salvação, e por isso ele não se envergonha. Nos dias de Paulo, a troca de tiranos no poder, as armadilhas políticas, os comportamentos maquiavélicos, fizeram com que até mesmo os filósofos dos dias de Paulo deixassem a filosofia especulativa e passassem a considerar uma filosofia moral.
porque estavam todos desesperados. Sêneca, um contemporâneo de Paulo, filósofo e orador, ele dizia que os homens estavam num poço tão fundo que eles precisavam de salvação. Ele dizia o seguinte: o homem se tornou homo non tolerabis. Os homens se tornaram intoleráveis e precisam de salvação. Já naqueles dias, pois Paulo se levanta como mensageiro de Deus e diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo que nele crê. Sabe, hoje não é diferente. No século 21, nós estamos vivendo exatamente o mesmo problema. Lamentavelmente, não só fora da igreja, dentro da própria igreja, as pessoas estão se tornando homo não toleráveis. Os homens estão se tornando intoleráveis, imorais, vergonhosos. Mas eu continuo crendo o Evangelho de Deus. Esse é o poder para a salvação de todo aquele que crê. E por isso não precisamos nos envergonhar dele. Porque é salvação. Salvos do quê? Mateus capítulo 1, versículo 21. E agora entramos num calendário litúrgico que as pessoas comemorarão o Natal. Podemos esquecer que por trás de todo esse mercantilismo e de luzes coloridas há uma mensagem importante de fé e de salvação. Diz assim Mateus capítulo 1, versículo 21. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nós, sem a graça da salvação, somos prisioneiros do pecado. Quando eu era garoto, eu matei uma aula, para você ver como eu era pecador mesmo, né? Isso não é a graça. Matei uma aula escondida dos meus pais e fui para uma lagoa grande, tem até hoje lá perto da nossa cidade. Você me falou que teve em Suzano essa lagoa. E olha o nome da lagoa, já é suspeita: Raposão. Pois eu fui lá no Raposão, mas eu nunca fui um bom nadador, ainda não sou. Meu melhor estilo de natação é estilo martelo, cabeça para baixo, perna para cima, só. E lá eles tinham uma plataforma muito grande, era um porto de areia essa lagoa. Eu estava em pé na beirada de uma plataforma e um garoto que estava comigo, eu devia ter na época talvez 12 anos de idade. Ele veio por trás e me empurrou dentro da lagoa do Raposão. E eu, no meu melhor estilo martelo, um rapaz se lançou lá dentro, loucamente, e conseguiu me resgatar, me tirou de lá. Pergunta: tenho algum mérito do resgate? Tenho alguma vantagem? Olha como eu consegui me agarrar bem à cabeça dele. Olha, realmente, nenhum. Eu tenho apenas gratidão. E apenas gratidão. Porque ele me salvou. Guardadas as proporções da limitação da minha analogia, Jesus nos salvou. Jesus nos resgata. E nós temos um problema, nós inclusive cristãos, é que vai passando o tempo, a gente começa a achar: mas também Jesus tem uma certa vantagem em salvar uma pessoa como eu. Não, nós estávamos totalmente perdidos, nadando o melhor estilo martelo, e ele veio e nos salvou. Ele nos salva do pecado. Mas do que mais nos salva? Romanos capítulo 5, versículo 9. Nós vamos ler 2 versículos agora, o versículo 9 e o versículo 18. Capítulo 1, versículo 18 de Romanos e o 9 do capítulo 5. Diz assim, vou começar pela ordem inversa, vou começar com 5:9. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Lá no capítulo 1, versículo 18, diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Uma coisa que nós não nos damos conta é que Deus nos salva do pecado e Deus nos salva da sua ira.
Já parou para pensar nisso? Veja, se Deus é santo, Deus é justo, Deus se ira legitimamente contra os pecadores. E se eu sou pecador, Deus derramar a sua ira sobre mim é justo, é certo e é bom. Mas quando eu pela fé recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador, o versículo 9 do capítulo 5 diz: logo muito mais agora, tendo sido justificados, declarados justos pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, não somente do pecado, nós somos salvos da ira de Deus. E o que isso quer nos dizer? Deus não está contra nós, Deus está a nosso favor, Deus está conosco. Deus não apenas nos absolve, Deus nos faz seus filhos. Quando minha filha era pequena, nós tínhamos um cachorrinho, um Dachshund, aquele compridinho que o pessoal chama de Cofap. E um dia apareceu um cão vira-lata no nosso portão. Aquele cão vira-lata veio, o cachorrinho foi em volta, latindo. E eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto antes. Aquele cachorro vira-lata, grande, abocanhou o nosso Dachshund, como quem pega um rato, gente. E saiu para fora do quintal. E nós correndo atrás, a minha filhinha aos prantos. Eu fui até lá, consegui pegar o cachorrinho, mas estava tão mal o pequenininho Dachshund. Levei para o veterinário me disse: olha, não há o que fazer. Perfurou o pulmão, quebrou a costela, esse cachorrinho vai morrer. E morreu. Agora imagine se eu chegasse em casa, e essa é uma imagem perfeita do que seria essa salvação. Eu estou irado com aquele cão, mas imagine que eu chegasse em casa e por alguma razão ele acreditasse nos méritos salvadores e eu dissesse: a partir de agora, gente, esse cachorro que matou o nosso cachorrinho vai ser o nosso cão, vai dormir na caminha do nosso cachorro, vai comer a ração do nosso cachorro, vai subir no sofá e eu vou acariciar ele. Isso seria graça, não é? Mas não foi o que nós fizemos com ele, não. Mas Deus, na maior ofensa, que é a rejeição do seu filho, pregado na cruz, quando pelos méritos de Jesus recebemos pela fé, ele diz: a cama do meu filho é a tua cama, a comida do meu filho é a tua comida, você tem um lugar na minha mesa, eu não estou contra você agora, você matou meu filho com seus pecados, e eu te recebo como meu filho, porque todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem? A saber, os que creem pela fé, e pela fé somente. Apenas a fé, não mais que fé, nem menos que fé, pela fé somente. E finalmente, Paulo nos apresenta a salvação como sendo uma salvação escatológica, a sua consumação plena. Todos os benefícios e bênçãos se darão no futuro. Na segunda carta ao seu aprendiz Timóteo, no capítulo 4, versículo 18, ele diz assim, vou te dar um minuto para você localizar. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 18. Amém? O Senhor me livrará de toda obra maligna. Note que isso tem que recortar um negócio desse, pôr na porta da geladeira em casa, tem que colar no espelho. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. A justificação pela fé não apenas garante o agora, garante o amanhã. Lembram do antigo hino? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. A salvação é também escatológica. A salvação me salva do pecado, me salva da ira de Deus, me salva escatologicamente. Eu tenho garantia no futuro. Eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É fé.
O uso da palavra fé no Novo Testamento tem suas variantes. Algumas vezes significa o conteúdo da doutrina. Mas o que nós mais encontramos em Paulo é que fé é uma confiança total e absoluta no que Deus faz. Veja, fé não é fé na fé. Quando aconteceu aquele atentado terrível em 11 de setembro no World Trade Center, nos Estados Unidos, eles não encontravam as vítimas, todas elas. Pessoas desapareceram ali. É como em toda grande tragédia. E algumas pessoas tinham fé na fé. Eles negavam os fatos. Eles diziam, não, eu creio que fulano ainda está vivo. Um caso em particular era de uma moça que faria aniversário. E a família organizou uma festa de aniversário para ela. Bexigas coloridas, um bolo. E dizendo, não, ela vai aparecer. A minha filha vai aparecer. Mas ela não apareceu. À medida que os dias se passavam, toda aquela esperança, entre aspas, aquela fé na fé, se desfez. Porque a fé que Paulo descreve, meus queridos, ela não é um pensamento positivo, ela não é um desejo, ela não é apenas algo que nós podemos realizar. A fé que Paulo descreve é a fé naquilo que Deus pode fazer por nós. É a fé naquilo que Deus consumou na cruz por meio do seu Filho. É quando Ele diz, está consumado. E nós dizemos, eu creio, está consumado. E recebo pela fé. Por isso somos justificados. Lemos aqui há pouco, o pastor leu, capítulo 5 de Romanos. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Assim, a fé não é uma obra, a fé recebe esse presente. Se você tem um patrão, e ele diz assim, não, olha, eu vou te dar um presente, aí você trabalha o mês inteiro, no final do mês ele te dá seu salário. Que presente é esse? Deus, Ele não diz que vai nos dar pelos nossos méritos, mas Ele vai dar pelos méritos de Jesus. Mas uma pergunta entre nós, estamos em família. Você ainda tem dúvida? Você ainda tem dúvida? Se você tem dúvida, há um caminho. Venha a Jesus. A Bíblia nos conta a história de um homem que tinha um filho possesso. E Jesus falou, você crê? Ele falou, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. E Jesus o ajudou. João Batista, quando estava preso num calabouço, ele mandou seus discípulos e perguntou, é ele mesmo ou devemos esperar outro? Ele tinha dúvidas. Jesus o ajudou. Tomé disse aos seus companheiros discípulos, eu tenho dúvidas, eu só acredito se vê-lo, se vir a vê-lo. E Jesus o ajudou. Se nós enfrentarmos dúvidas, vamos nos aproximar de Jesus. Jesus nos ajudará em nossa fraqueza, para que a nossa fé seja essa fé genuína, a fé que desfruta dessa justificação. Sola fide, somente a fé, somente a Escritura, somente a graça, somente o Cristo, somente a Deus seja a glória. Eu quero encerrar com um pensamento. Algumas vezes as circunstâncias, elas nos perturbam, elas criam dificuldades, como uma menina que caminhava com os pais num parque e viu a lua refletida no lago, mas o irmãozinho, muito espoleta, foi lá e começou a agitar as águas, desconfigurando a lua, e a menina chorava e dizia, olha o que aconteceu, ele acabou com a lua. E a mãe disse, não, minha filha, você não precisa chorar, levanta os olhos, olha para o céu e veja, a lua continua brilhando. E a menina viu que a lua estava lá inabalável, apesar do que estava acontecendo ali perto dela. Assim é a nossa experiência cristã. Algumas vezes as águas são agitadas na nossa vida. Algumas vezes somos tentados e desafiados. As pressões são imensas. Mas se lembrarmos dessa mensagem, elevarmos os olhos aos céus, veremos que não a lua, mas que o sol da justiça, Jesus, está sempre brilhando e pronto para nos renovar a fé. Que Deus te abençoe
Somente a Deus seja a glória. Amém. Obrigado, pastor Leandro. Obrigado pelos irmãos pela paciência, pela quantidade de mãos que levantaram. O senhor não usou todo o tempo. Não, mas deixa para amanhã, que tem mais um tempo. Peço que os irmãos todos fiquem sobre os pés. Vamos louvar ao Senhor. Mas enquanto os irmãos se ajeitam, vou chamar aqui o pastor Cláudio, que vai ter uma participação agora. Aí depois dele falar, os irmãos louvam. Meus queridos, como foi dito na palavra inicial, a APEC, ela é um ministério de fé. E como foi apresentado no sermão, não é uma fé na fé, mas tem prosseguido depositando a sua confiança integralmente em Deus. Então, com a permissão do pastor desta igreja, pastor Marcos, nós faremos agora um momento de adoração ao Senhor e ofertaremos a Deus com a gratidão, com a generosidade e com a fé peculiar ao povo do Senhor. Então, oferte aquilo que Deus tem colocado no seu coração, de acordo com as suas condições, lembrando que se trata também de um ato de fé e adoração ao Senhor. Estaremos louvando ao Senhor com o ministério aqui desta igreja.
ouvir você, igreja. Quão grande é meu Deus. Meu Deus, todos são de pé. Vamos cantar uma última vez para terminar esse louvor, essa adoração ao nosso Deus. Diz conosco, quão grande é meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos são de pé. Quão grande é o meu Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Poder sentar, meus irmãos. Foi uma honra poder servir ao Senhor na direção deste culto e ouvir a mensagem do Senhor e retê-la no coração. A mensagem que deve continuar conosco no curso das nossas vidas e que não esqueçamos dos ensinos preciosos que recebemos através do servo do Senhor, o pastor Leandro. Convido o pastor Josimar Lima, que vai fazer os avisos e os encerramentos dos trabalhos desta noite. Muito obrigado, que Deus abençoe. Meus amados, que maravilha, né? Ouvimos aí o pastor Leandro Tarataca. E convido então vocês, os irmãos, a convidar outras pessoas para estar aqui conosco amanhã. Mesmo horário, a partir das 19 horas estaremos aqui, se Deus assim nos permitir. Temos ainda bastante espaço, né? E além da palestra amanhã, da mensagem será transmitida, nós teremos também aqui uma formatura, né? Tanto do time quanto do CPMC, 2 cursos que são desenvolvidos pela PEC aqui do estado do Acre, e então eles estarão se formando amanhã, essa turma aí, né? Então venha todos, traga outras pessoas e vai ser realmente um prazer, né, recebê-lo aqui conosco amanhã. O pastor Leandro Tarataca trouxe alguns livros, estão expostos ali na mesa. Os irmãos terão a oportunidade de se dirigir até lá e adquirir, se assim Deus tocar no seu coração que deva, né, adquirir. Que pena que não veio todos, mas tem alguns interessantes, temas bem interessantes, então os irmãos estão convidados, após o culto, chegar até lá. Amanhã vai estar acontecendo um evento muito importante ali na Universidade Federal e temos conosco o pastor Enoque, né, professor, doutor Enoque, e ele vai estar vindo aqui e vai fazer o convite para os irmãos, os pastores, principalmente, para estar lá amanhã nesse evento. Para quem não sabe, o pastor Enoque, ele estudou lá no ABK, onde o pastor Leandro Tarataca é o reitor lá do seminário, né? O pastor Leandro ainda não era o reitor, né? Mas estudou lá, viu? Quase, né? Era o Willis e a Neuza. Meus irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui e convidá-los para amanhã. Bom, a sala lá é pequena, viu? São 90 lugares apenas, mas vá lá. Amanhã de manhã nós vamos estar das 8 ao meio-dia, 11h30, meio-dia, discutindo a reforma protestante do ponto de vista acadêmico, né? Mas não deixa de ser bíblico também, porque não tem como fugir disso, tá bom? Todos são bem-vindos. Vai ser na Centro de Convenções, Sala Tadeu Melo, ok? Uma daquelas salas ali embaixo. É isso aí, tá bom? Muito obrigado. Muito bem, então, Sala Tadeu Melo, no Centro de Convenções, né? O pastor Leandro Tarataca vai fazer composição da mesa, ele estará lá também, debatendo lá com os doutores, né? Doutores para doutores, né? Pastor Cláudio, mais algum aviso, alguma coisa? Não? Então, meus amados, vamos ficar em pé e vamos agradecer a Deus por estarmos aqui e encerrando. E para isso eu convido o pastor Ernesto, né, que ore, pastor aqui dessa igreja. Pode chegar até aqui, pastor, orar, agradecendo a Deus pelo momento e após está encerrado. Nosso Deus, nós te agradecemos à noite, agradecemos, meu Senhor, por esse culto, por tudo que aconteceu.
pela tua palavra mais uma vez que fortalece o nosso coração. Pedimos tua bênção toda especial, Senhor, por cada um dos irmãos que chegaram até aqui. E também, Senhor, abençoa a programação de amanhã, que seja uma bênção para a vida de todos. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém.